Feliz sábado. Como é que vocês estão hoje? Dormiram bem? Ótimo. Olha, é um privilégio para mim estar novamente aqui na convenção da ASI e poder compartilhar alguns pontos da nossa lição da Escola Sabatina, que é uma lição, na minha opinião, tremenda, né, que vem lidando com a lição de hoje, que inicia o último trimestre do ano. Fala sobre criação e queda. E eu, como cientista, sempre me deparo com esse tema da criação. E os primeiros capítulos de Gênesis. Vocês sabem que o fato da Bíblia começar com a frase "no princípio", né, e criou Deus os céus e a terra, foi uma razão para piadas no meio científico por muitos anos. Porque os cientistas acreditavam que o universo havia sempre existido. E quando Lemaitre chegou com a prova matemática que houve um início para o universo, na década de 60 houve uma luta entre os próprios cientistas para não aceitarem essa ideia de um início para o universo, porque concordava com a Bíblia. E hoje nós nos encontramos aqui com um tema que vai direto nesta questão da criação e da queda, e que, para entendermos o mundo como está hoje, só faz sentido quando entendermos que não somente houve uma criação, mas houve também uma queda. E o mais importante é entendermos que há um desejo por parte de Deus de restaurar essa criação. E eu queria convidá-los a fazer uma pequena oração antes de entrarmos nessa lição. Oremos. Querido Deus, na Tua infinita misericórdia, te pedimos que o Senhor hoje nos abra a mente, os olhos e o coração para entender a Tua palavra. Há pessoas que entraram hoje aqui com o coração quebrantado, estão preocupados, pessoas que estão aflitas e sem dúvida terão dificuldades de prestar atenção tanto na lição quanto no sermão ou nas músicas. Mas nós sabemos que hoje, esse dia tremendo que o Senhor criou para que nós pudéssemos nos reunir contigo nesta atmosfera celestial, no Santo Sábado, um templo no meio do tempo, que vem até nós. Neste dia tão magnífico, te pedimos que o Senhor traga paz e tranquilidade a todos nós, de maneira especial aos que estão aflitos, aos que estão com medo, aos que estão tristes. Que o Senhor nos dê hoje a Tua paz, no nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás eu desenvolvi um jogo, e o jogo era o seguinte: eu mostrava a imagem de algum cientista ou inventor famoso, e eu perguntava se a plateia sabia quem era aquele cientista. Por exemplo, eu mostrei a foto do Felix Hoffmann. Alguém sabe aqui quem foi o Felix Hoffmann? Ninguém sabe. Mas Felix Hoffmann foi o inventor da aspirina, ou descobridor da aspirina. Todo mundo aqui provavelmente já tomou uma aspirina na vida, né? Mas se você andasse na rua e se encontrasse com Felix Hoffmann, você não ia saber. E saí mostrando várias imagens de cientistas famosos e que ninguém conhecia. E eu desenvolvi uma teoria. A teoria era o seguinte: quanto maior a criação, mais desconhecido é o Criador, ou o inventor daquilo. E é por isso que há várias pessoas que não conseguem reconhecer Deus na criação, porque a criação ela é tão grande, é tão maravilhosa, que as pessoas deixam de olhar para o Criador e focalizam na criação. E a lição dessa semana inicia-se falando desde o processo de criação, o processo de queda. Nós temos o fato de Deus ter criado o homem e a mulher e ter interagido com eles de uma maneira pessoal, de uma maneira direta, íntima, mostrando esse desejo de Deus de ter uma comunicação direta conosco. Mas, infelizmente, o pecado entrou aqui e acabou com tudo. A criação e a queda nos fazem entender muitas coisas. E eu queria começar lendo com vocês Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Se você tem uma Bíblia, diga amém. Ótimo. Gênesis 15, versículos 5 e 6 diz: Então o levou fora e disse: Olha,
agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Quando eu olho a história de Abraão, eu fico sempre me lembrando do fato que Deus se aproxima de Abraão e diz: Abraão, eu vou te abençoar. Mas havia um propósito em Deus abençoar Abraão, era para que ele fosse uma bênção. Nós todos sonhamos em ser abençoados e esquecemos que a razão pela qual você vai ser abençoado é para abençoar outros. É de você transmitir essa bênção para outras pessoas. Eu queria compartilhar uma experiência convosco que eu vivi há alguns dias, que provavelmente vai tomar o tempo da lição. Mas eu considero essa experiência como um resumo básico do que Deus fez e o que Ele pode fazer na vida de cada um. Queria que vocês prestassem atenção na história que eu vou contar agora. Como alguns de vocês sabem, eu sou ancião de uma igreja de língua portuguesa lá na Alemanha. Como é a igreja de língua portuguesa? A igreja tem pessoas do Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. E desde um tempo para cá, nós começamos a traduzir os nossos sermões para alemão. Então também nós temos alemães que frequentam a igreja portuguesa e que não falam português. Nós chamamos esse pessoal de os estrangeiros, né, que vêm e frequentam a igreja de língua portuguesa. Então todos os nossos sermões são traduzidos para alemão e nós temos uma classe da escola sabatina em alemão para os estrangeiros. Recentemente, eu estava para pregar e entra um alemão para assistir o sermão. Esse alemão entra, o rosto e os braços todos tatuados. E tatuagem é uma coisa que está na moda, não deveria nos assustar. O problema era o tipo de tatuagem. Quando você olhava para o rosto dele e começava a perceber símbolos que o identificavam com um determinado grupo. Por exemplo, o número 88. Você sabe o que significa 88? Pois é um símbolo meio que secreto que está relacionado com um grupo muito típico da Alemanha, porque o número 8 representa a 8ª letra do alfabeto. Qual é a 8ª letra do alfabeto? Vocês lembram qual é a 8ª letra do alfabeto? Vamos lá, A, B, C, D, F. É o H. Se você tem H duas vezes, num contexto alemão, o que isso poderia significar? High, não pronuncia. Pois bem, as diferentes tatuagens daquele rapaz mostravam que ele era um neonazista. E eu olho para o cara era desse tamanho, entra para assistir o sermão que eu vou pregar. Eu disse, meu Deus, e agora? Um neonazista dentro da igreja. E uma igreja de estrangeiros. E o cara fica olhando para mim, senta na frente. O cara senta, fica olhando para mim, assiste o sermão. E eu fiquei pensando, poxa vida, nós não somos arianos, né? Tem alguns vegetarianos, mas arianos não tem nenhum aqui. O que esse cara quer fazer numa igreja de estrangeiros? Eu contei para vocês que a primeira vez que eu fui à Lituânia, quando a minha sogra me viu, ela disse que nunca tinha visto um homem tão negro na vida dela. Isso mostra, tem algumas pessoas não conseguem, não estão acostumadas, né? E aí eu estou lá diante do neonazista, o cara assistindo o meu sermão, e no fim do sermão eu tive a oportunidade de conversar com ele. Fizemos amizade, e é a história dele que eu quero compartilhar com vocês. Nasceu num lar cristão, mas aqueles crentes, e você sabe como é, vai à igreja 3 vezes no ano, né? Vai no Natal, vai na Páscoa, e talvez num batizado ou num casamento. Só que a mãe dele o espancava muito. E devido a essas brigas constantes, essa violência dentro de casa, um dia ele, criança, fez uma pequena oração e disse, Senhor, se Tu existes, livra-me dessa violência. E Deus não respondeu a oração dele.
Ele então foge de casa. E quando você não encontra amor dentro de casa, quando você não encontra compreensão entre as pessoas que você aprecia, você vai procurar lá fora. Então isso é uma mensagem muito forte para a igreja hoje e para a família hoje. Se o teu filho ou membro da tua igreja não está encontrando amor dentro da igreja ou dentro de casa, ele vai procurar lá fora. E creia-me, o diabo vai encontrar um local para ele. E então aquele jovem encontra amizade no meio dos neonazistas. E ali começa a crescer naquele grupo e se transforma num líder, em um dos líderes do movimento neonazista dentro da Alemanha. Começa a se envolver em brigas, em lutas, e em determinado momento ele está numa demonstração neonazista e ele fere um policial. E por ter ferido o policial, ele vai ser então processado. E nesse momento ele foge da Alemanha, se esconde em outro país, e ali ele consegue então, depois de um tempo, ter um acordo para voltar para a Alemanha e responder em liberdade o caso. Quando ele volta para a Alemanha, ele conhece um adventista do sétimo dia. E o adventista do sétimo dia convida aquele neonazista para vir à igreja. E o neonazista ficou assim, o quê? Igreja? Aí disse, eu vou à tua igreja se você for comigo às reuniões dos neonazistas. Se você fosse convidado para uma reunião de neonazistas, você iria? Para que o outro fosse à igreja contigo? E aquele irmão da igreja respondeu que iria. Eu vou contigo à reunião dos neonazistas. E então, primeiro, o neonazista foi à igreja adventista. E quando chegou na igreja adventista, a primeira impressão dele foi aquele negócio lá, ô, feliz sábado, olá, irmão, ô, querido. Ele começou a achar o povo muito inocente, muito iludido. Esse povo é muito bobo. Eles não entendem a realidade desse mundo. E então ele teve uma ideia. Ele disse, eu vou fingir que sou adventista do sétimo dia, para que no dia do meu julgamento, o juiz reduza a minha pena. E começa a frequentar a igreja adventista do sétimo dia. Comprou uma lição da escola sabatina. Começou a fazer coisa que tem muito crente que não faz. Chegava na igreja todo sábado, feliz sábado, irmão, como é que está? E vamos discutir a lição da escola sabatina. Tudo fingido. Chegou o dia do julgamento. Metade da igreja entra no local do julgamento para assistir. Ele então, na hora que o julgamento vai começar, ele se levanta e diante do juiz diz, Senhor juiz, eu mudei de vida, eu sou agora um adventista do sétimo dia. E eu te digo algo, para dizer isso dentro da Alemanha, você tem que ser muito corajoso, porque só há 30 mil adventistas na Alemanha. Então ninguém sabe o que é adventista. Então eu sempre faço esse desafio às igrejas que eu prego. Eu digo, coloque um irmão na esquina, nesta esquina onde está a igreja, e pergunte às pessoas que passam na frente da igreja se eles sabem onde é que fica a igreja adventista do sétimo dia. E eu te garanto que nem 50% saberá. Porque ninguém conhece. Mas aquele homem teve essa coragem de, diante de um juiz, dizer, Senhor juiz, eu mudei de vida, eu agora sou um adventista do sétimo dia. O juiz olha para ele e diz o seguinte, por causa da tua decisão, eu vou te livrar de todas as penas. Você está livre. Naquele momento, ele olha para os irmãos, olha para o juiz, e ele me contou que naquele momento, ele entregou a vida dele a Jesus Cristo. Porque ele disse as palavras do juiz. E você entende quão profundo isso? O juiz, as palavras de um juiz te livrando da pena, da queda, do sofrimento. As palavras de um juiz libertaram aquele rapaz de todo preconceito, de todo um conjunto de ideias falsas que o envolviam e transformaram a vida dele. Ele não se converteu na igreja, ele se converteu na sala do julgamento, quando o juiz, por causa da decisão dele, o liberta. E é interessante que a palavra de Deus diz, se crês com teu coração e confessas com os teus lábios, tu serás salvo. Aquele jovem sai da sala do julgamento como uma nova criatura.
Vocês entendem que, por mais caído que você esteja, com mais coberto claramente você esteja de pecados e problemas, Deus pode te restaurar. E ali estava ele, adorando ao Senhor, que o libertou, adorando junto com aqueles que um dia ele odiou, os estrangeiros. Aquele jovem estava ali num grupo de pessoas de várias nações, de várias cores. Aquela foi uma história, quando ele me contou aquilo, eu fiquei assim, encantado e impressionado com a capacidade que Deus tem de resgatar qualquer pessoa, de pegar um juiz e transformá-lo completamente. E Deus pode usar você também. Você que um dia caiu, você que um dia que foi criado para um tremendo trabalho, Deus pode te restaurar novamente. Mas vocês sabem de uma coisa? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, os 2 primeiros capítulos de Gênesis mostram um paraíso, tudo perfeito. Capítulo 3 começa a queda e começam os problemas. E esses problemas se arrastam. E somente nos 2 últimos capítulos da Bíblia nós vamos encontrar o paraíso restaurado e uma vida perfeita novamente. A Bíblia fecha o círculo. No meio do caminho, nós só vamos ter problemas, dificuldades, quedas e sofrimento. Mas a Bíblia declara que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Quando eu conheci aquele neonazista, ele estava, na verdade, voltando para a igreja. Porque quando ele se converte no julgamento e começa a frequentar a igreja, sabe o que aconteceu? Aparece uma jovem muito bonita, quando ele já estava frequentando a igreja, ele se apaixona por essa jovem e, ao ir se mudar para morar com aquela jovem, ele descobre que aquela jovem era uma satanista. Você pensa que essas coisas só acontecem no Brasil e na África? Não, mas acontece dentro da Alemanha. Há satanistas lá. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós teremos problemas seríssimos. E ali ele viu a vida dele começar a ser destruída novamente. Aí foi quando ele percebeu que o diabo o tentava puxar novamente para fora daquele ambiente onde Deus estava transformando a vida dele. Agora, ele, quando percebe isso no fundo do poço, ele então tem forças para se levantar e sair daquele relacionamento e tentar voltar para a igreja. E foi naquele contexto que eu o conheci, com o desejo de voltar para aquele lar. Eu imagino quantas vezes Adão e Eva devem ter se aproximado do jardim e olhado de longe. Por que eu fiz? Quantos lares já foram destruídos? Quantas vidas desperdiçadas? E a gente olhar para trás e ficar pensando, por que eu abandonei tudo isso? Por que eu deixei tudo para trás? Mas o nosso Deus, aquele mesmo que criou, Ele pode recriar. E a minha oração hoje é que, se você perdeu o paraíso que Deus criou e tinha planejado na tua vida, e você está com a sua vida destruída, o primeiro capítulo de Gênesis, quando fala, e havia trevas, e a terra era sem forma e vazia, define muito bem a vida de muita gente que eu conheço. Uma vida sem propósito, uma vida de trevas, uma vida de tribulações, mas Deus chega e diz, haja luz. E se com uma palavra, aquele juiz pôde transformar a vida de um neonazista completamente, Deus, sem dúvidas, pode transformar a tua vida também e a vida de qualquer pessoa. Que Deus nos ajude a entendermos isso e nunca desistirmos, que nunca é tarde. Se você tomar a decisão hoje, independentemente de em que situação você esteja, Deus pode recriar o que Ele sempre quis fazer na tua vida. Uma vida de propósitos, Ele quer te abençoar para que você seja uma bênção. Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus, eu te agradeço porque o Senhor que nos criou, o Senhor pode nos recriar. Se alguém entrou aqui com uma vida destruída, que saia daqui hoje com a vida restaurada. Que hoje haja salvação no meio do teu povo. Que hoje haja cura e libertação.
E que hoje seja um dia que possamos gritar bem alto: em Ti somos mais que vencedores. No nome de Jesus. Amém.